Olá, meus queridos, muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje, nessa quinta-feira muito fria, para mais um Kátia Aragão Recebe. E hoje eu vou receber uma pessoa muito especial. Mas antes de começar, para quem ainda não me conhece ou é novo nessa collab, eu me apresento. Eu sou Kátia Aragão. Sou psicóloga e psicanalista especializada em sexologia, com 37 anos de atuação profissional e nesse tempo já fiz mais de 100 mil consultas presenciais e online. E é claro, já tratei e curei algumas centenas de homens com ejaculação precoce. Olha, eu vou te dar um aviso muito legal. Aproveita esse tempinho antes de começar e já tasca o dedo no like, dá um like aí pra mim, me segue aqui no direct, porque o meu conteúdo, para que o meu trabalho, e o trabalho também da minha convidada, chegue a muito mais pessoas e ajude a muito mais homens e mulheres de todo o Brasil. É isso aí, gente. Eu vou começar fazendo uma pergunta. O que é melhor do que uma mulher falando de sexo? Eu respondo, duas. Hoje nós teremos a psicoterapeuta apaixonada por sexologia e o nome dela é Neiriane. Neiriane é de Minas e sempre amou a sexologia, se apaixonou de cara, caiu de braços abertos na sexologia. E eu vou deixar que a própria Neiriane fale mais. Vamos ver se a Neiriane está chegando aqui. Opa, vou acenar para a Neiriane. Já vamos chamar a Neiriane. Está entrando. E Neiriane me disse que é de uma cidade que é bem quente, aqui em São Paulo. Oi, Neiriane, boa noite, querida. Kátia, Tudo bem? Tudo. Eu estava falando, eu estou ótima. Com muito frio, viu, Neiriane? Com inveja aqui de você você. já sabe, né? Ô, Neiriane, eu costumo dizer nas minhas collabs que um pouco antes da gente entrar, eu faço preliminares. Mas olha, nós duas fizemos preliminares, mas calma, não temos, não, nenhuma das duas gosta de mulher, hein? Nosso negócio é diferente, nada contra, mas a gente fez as preliminares e a Neiriane me informou que é de uma terra quente. Eu fiquei morrendo de inveja, gente, porque aqui em São Paulo está maior frio. Mas, Neiriane, eu disse que você é psicoterapeuta, psicóloga, especialista e é apaixonada por sexologia. Então, eu quero que você mesma nos conte mais sobre Neiriane. Kátia, você está conseguindo me ouvir bem? Eu te ouço perfeitamente bem, e você? Eu também estou te ouvindo, então. Ai, Peraí, que eu ótimo. liguei meu fone, então Será? vamos sair. Gente, se por acaso vocês não nos escutarem, fala aqui nos comentários, que aí a gente vai organizando a coisa. Ao vivo é Isso. assim mesmo, né? Agora, viram que psicóloga linda, gente? Fala Obrigada. aí, Neiriane, conta mais pra gente. Então, Kátia, eu sou formada em psicologia já tem 7 anos e meio. Exerço a psicologia clínica desde então. Uhum. Dei umas passeadinhas ali pelo RH, não gostei, voltei para a clínica. E hoje assim, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer, né? Uhum. E é muito bacana. A sexologia surgiu em atendimentos na minha. Ah, eu ia te perguntar isso, como é que a sexologia pintou na tua vida? Então, além de gostar muito sobre o assunto, né? Gostar Uhum. também. Que é bom demais. Surgiu quando eu estava com 2 pacientes, 3 pacientes, na verdade. Elas estavam com vaginismo. E aí eu precisei de estudar mais sobre o tema, né? E aí eu fui me interessando pelo assunto, aí eu fui aprofundando cada vez mais. E eu estava com a programação de iniciar a pós agora no meio do ano, mas aí devido a toda essa questão que a gente está passando, né? Surreal. Ficou para o ano que vem, mas aí estou fazendo cursos, estou estudando, estou lendo e estou amando. Eu acho que é um campo muito legal, assim, Que né? coisa boa. Neiriane, agora, como você disse que você acabou se apaixonando por sexologia justamente pelos atendimentos que você fez, eu te pergunto, de que cidade de Minas você é? Uberaba.
Uberaba. Ah, agora eu entendi porque você falou que aí é quente, Tá cara. vendo? E quais foram esses casos de sexologia que te chegaram e que te levou a estudar mais e acabar se apaixonando? Então, o primeiro caso que eu atendi foi uma menina com 24, 25 anos, mais ou menos. Ela não conseguia ter relação sexual com o namorado, ainda era virgem. E aí isso trazia muita dificuldade para o relacionamento dela, né? Pela questão de o namorado cobrar dela. E quanto mais cobrava, mais ela Se se fechava. travava. Sim. Foi quando uma vez ela tentou ter uma relação sexual com o namorado e aí machucou muito. Dela chegar a ponto de ter que ir no médico e porque deu pus, porque machucou. E aí onde ela foi diagnosticada com vaginismo. E aí o bacana, assim, com o desenrolar, é que depois a gente foi ver que o problema não era tanto com ela. Ela mais com o namorado dela, que aí após ela terminar esse relacionamento, que ela estava em um relacionamento muito abusivo, ela conseguiu ter relação sexual. Ah, que legal. Mas aí você fez um bom trabalho de cabeça, né? Foi todo um acompanhamento com ela, né? A gente olhando desde a questão entre família, como que... É porque ela era vista muito como a filhinha do papai. E filhinha, criança, não tem relação sexual, criança né? é assexuada, né? É, exceto para os não tem, monstros não. A gente estupradores. espera que não tenha, né, Kátia? E aí foi toda essa questão, assim, dela ir se posicionando como mulher e entendendo a situação que estava acontecendo na vida dela, do relacionamento abusivo, e de como que isso estava travando a vida dela no geral. Né? Inclusive, interessante. tudo, né? Travou tudo, Claro. não trava nada. E aí, após ela terminar, ela perceber, ela terminar. Aí eu acho que foi questão assim de 2 meses. Ela conheceu um rapaz, nem namorando não estava, e conseguiu ter relação sexual com ele. Ai, que bom, porque os meus casos E aí você teve mais outros casos também diagnosticados com vaginismo? Tive mais 2 com vaginismo. Deixa eu tentar lembrar, porque faz um tempinho já. Não, Neria, nem precisa mas contar. É mais assim, saber qual tipo, porque a gente sabe que são 6 tipos de disfunções sexuais, né? Sim. 3 femininas e 3 masculinas. Das 3 femininas, nós temos a frigidez, que é a mais conhecida, a mais temida das mulheres, a anorgasmia, que é a dificuldade da mulher atingir um orgasmo, e o famoso vaginismo, que diz respeito ao quê, gente? Porque nós duas estamos aqui falando, mas a gente sabe o que é. Mas, de repente, vocês não têm obrigação. Vaginismo é a impossibilidade da mulher de ser penetrada. Quer dizer, a qualquer tentativa de penetração, ela fecha o canal vaginal involuntariamente, tá? E ali não passa sequer uma agulha. Imagine um pênis. Então, requer todo um tratamento, todo um trabalho muito bem feito com um profissional psicólogo, sexólogo, para que ela realmente consiga relaxar e soltar e abrir. E tem outros trabalhos, né? A gente faz um tratamento muito mais baseado no uso de técnicas também, para poder ir levando a mulher a abrir. Eu achei bacana que você... apenas com a terapia você conseguiu fazer com que ela se soltasse. Não, mas um adendo. Nessa época, ela foi para sexóloga. Ela fez sexóloga também aqui em Uberaba. Agora aí entendi. Juntou os dois, a sexologia e a terapia. Sim. Mas aí ela parou com... E aí ela me trazia alguns relatos que a sexóloga mostrava para ela e eu fui gostando. Eu falei, gente, mas isso é legal. É legal o trabalho de um sexólogo. Porque tem um tratamento com velas de Hebe que o sexólogo faz, mas... E aí você foi se apaixonando? Fui gostando muito. E direto na clínica aparece pessoas, homens, né, com ejaculação precoce. Eu tive um caso uma vez de um rapaz de 20, 21 anos que ele não estava conseguindo ter ereção.
E aí estava sendo muito Interessante. pesado isso para ele, né? Uhum, E aí uhum, a gente foi conversando, a gente foi vendo, e aí ele se cobrava muito. Ele queria ser bom demais, ele precisava ser bom uhum. demais porque o pai cobrava, né? A questão do Eu machismo, imagino. Num país machista, totalmente. machista. E aí quanto mais o pai cobrava, menos, Uhum, assim, mais cobrava em trabalho, em estudo, em profissão. E aí ele foi uhum, levando isso para a vida e aí ele chegou um momento da vida dele que ele não estava conseguindo mais ter relações sexuais. E para um uhum, garoto de uhum. 20 anos, isso é muito difícil, né? Nossa, é muito difícil, ainda mais um país machista. E depois o pior é que a gente sabe, né, que isso é totalmente de cabeça, né? Porque fora a impotência, que a impotência tem também causas físicas, as outras disfunções sexuais são todas de causas psicológicas e são tratadas psicologicamente com sexólogos, com as técnicas naturais, etc. A impotência tem algumas causas físicas, como, por exemplo, a idade, né? Com a idade o homem Sim, perde a ereção, o uso de álcool e drogas exacerbado, né? isso. Pessoas que têm diabetes do tipo insípidos, quer dizer, aquele tipo de diabetes que é insulino dependente desde muito cedo, né? Porque o mellitus, que é o tipo 2, a pessoa adquire mais tarde, mas o uso dos medicamentos faz com que esse homem perca também a ereção. Obesidade, semana passada eu estava aqui com um gastroplasta. Muito legal. E aquilo, ai, que bom que você assistiu. E também a obesidade atrapalha um bocado, né? Mas um menino de 20 anos só pode ser emocional. Emocional. Mas você, como psicóloga, como psicoterapeuta, sabe muito bem que o indivíduo que apresenta uma disfunção erétil nessa idade, do tipo impotência, ele também se sente impotente de vida. Faz sentido para você? Muito. É como se ele não sentisse capaz de realizar mais nada, né? E aí chegava a Uhum, cobrança, porque na época ele estava até na faculdade, então um universitário, uhum, né? Que está uhum, lá na fase, a gente pensa nessa fase de faculdade, de sim, tudo. E aí chegava muita uhum. cobrança, porque ele tinha que formar, ele tinha que arrumar um emprego muito bom, ele tinha que se manter Nossa, aqui sozinho. Então era muito pesado para ele isso, sabe? cruel, imagino. Muito pesado. E foi quando eu Uhum, também tenho, eu estou terminando a minha formação em constelação familiar, uhum, sistêmica familiar. uhum, E aí, assim, uhum. eu tenho esse, eu procuro ter esse olhar, né? Olhar para a família, olhar para todo mundo, Sim, para ver que uhum, carga que é essa, porque a gente sabe que não é dele. uhum, Algo uhum. está sendo passado, né? Inclusive, Neiriane, eu tenho um curso totalmente online para psicólogos que se chama Psicoterapia Prática, onde eu dou uma série de instrumentos e ferramentas. Um dos instrumentos é a constelação familiar, Ai, que a que bom. constelação familiar te leva a entender muitas coisas. Por exemplo, se é um filho de meio, se é um filho de família grande que perde a identidade, né? Se são 3 homens ou 3 mulheres, geralmente tem um que vai fazer o papel oposto, vai ter um homossexual no meio. Sim, E, enfim, eu sei que você está fazendo uma coisa muito bacana, porque constelação familiar realmente é uma é lindo. ferramenta que o profissional tem, né? É, a constelação, Kátia, eu acho que ela abrange, assim, sabe? Eu costumo Uhum, dizer que quando a uhum, gente, às vezes a gente não tem o conhecimento da constelação, a gente fica olhando assim. A uhum, gente olha assim, aí uhum, conforme a gente vai conhecendo, sim, a gente vai ampliando e a gente consegue ver muita coisa ao nosso redor que às vezes sim, a gente não bacana. via antes, né? Uhum, Então, a uhum. constelação, para mim, assim, eu uso muito, muito nos meus. Não a constelação, e sim movimentos sistêmicos, né? Sim, sim. Os movimentos sistêmicos, eles estão quase sempre presentes nos meus atendimentos. Eu acho muito bacana. Neriane, eu estou assim gostando bastante de você, porque você é super nova e assim, gente, eu acho que profissional, independentemente da formação, você precisa ter conhecimento de várias técnicas. Você pode seguir uma linha de abordagem. Gente, linha de abordagem é seguir Freud, a terapia de Freud, de Lacan, ou quem sabe até de Reich, enfim.
Como na medicina existem diversas ramificações, né? Coração, pulmão, nós também temos diversas ramificações. Terapia verbal, terapia corporal e por aí vai. Mas eu acredito, Neiliane, que o bom profissional é aquele que conhece muitas técnicas diferentes, se apoia numa das técnicas, né, numa das teorias, e conhece muitas técnicas diferentes, justamente para você personalizar o seu atendimento. Faz algum sentido? Total, principalmente assim, porque hoje eu atendo pela abordagem sistêmica, que hoje é que faz mais sentido para mim. Né? Eu comecei com a psicanálise, com o Winnicott. E aí eu fui vendo que aquilo lá não se enquadrava muito em mim na psicanálise. Eu gosto mais de contato, eu gosto mais de estar perto, eu gosto disso. Gosto de gente. E aí eu fui vendo a psicanálise para mim não tá fazendo tanto sentido e a sistêmica veio e englobou. Mas, por exemplo, eu já fiz a formação em coaching também. Então ela tem muita analítica, tem muito TCC. E aí a gente tem que conhecer de tudo. A gente tem que conhecer, não saber. Né? A gente tem que saber. Mas você precisa ter um apoio, um arcabouço teórico que te apoia, né? Que te dá suporte e conhecer técnicas. Mas você quer saber de uma coisa, Neiliane? Eu sou uma psicanalista freud-lacaniana. E, assim, o que eu vejo? Que muitos dos psicanalistas... Eu vou fechar a janela, porque tá com um barulho muito fica grande. Tranquila. Rapidinho. Pode falar. Então, deixa eu ir falando para o pessoal. E na época em que Freud criou a psicanálise, e Lacan, que era um psicanalista francês, reescreveu a obra de Freud. Naquela época, era muito diferente. Eu estou dizendo que na época em que a psicanálise foi criada, Neiliane, realmente era muito diferente. O analista ele imitava Freud, não sei por quê, que Freud tinha uma certa vergonha e ficava atrás do divã. Então, eu vi muitos psicanalistas que ficam atrás do divã, que não tem nada a ver, né? E que usam a psicanálise daquela época. E ela não se adapta aos dias de hoje. Por isso que eu digo que eu sou uma psicanalista freud-lacaniana, mas eu sou, sobretudo, uma neopsicanalista. Porque eu devolvo para o meu paciente. De certo modo, eu sou sistêmica. Eu vejo, eu levo em conta primeiro as necessidades do meu paciente, para depois ver o que vou usar. E a psicanálise, ela tem, sabe, um mar de coisas a serem usadas, né? E as outras correntes da psicologia também. Então, quando você consegue juntar algumas coisas sob uma condição teórica para atender especificamente o seu paciente, eu acho que é muito legal. Por isso que esses conhecimentos são importantes. Eu acho que na nossa área nós estudamos 100% do tempo, né? Kátia, eu gosto muito de olhar sempre para o paciente, né? Então a gente conversa muito, assim, eu gosto muito de conhecer da vida dele, da infância dele, de tudo, porque eu acho que traz um entendimento e uma compreensão muito melhor do paciente. Né? A gente olha o hoje, mas geralmente não é o hoje que está trazendo problema. Ela traz. Por isso que em psicanálise nós chamamos isso de lastro. Esse é uma das ferramentas que eu acho que todo psicólogo deveria ter, que é o lastro. Mas, Neiliane, eu não te chamei aqui para a gente ficar falando de psicanálise. Eu quero que você me conte como é que você é vista, porque eu sei como é que eu sou vista também. Qual é o desafio que nós duas passamos como mulheres tratando de sexologia? Kátia, deixa eu te contar. Eu fiz uma transição muito grande. Eu tinha um Instagram voltado para psicologia, mas eu não tinha tanto engajamento nesse Instagram. E eu tinha o meu pessoal, que eu tinha mais seguidores. Eu falei, quer saber? Eu vou usar os dois. Eu vou fazer o meu pessoal e o profissional junto. Então eu fiquei com muito medo. Eu acho que o maior julgamento que existiu foi o meu, comigo mesmo. Seu pior juiz. É o pior. Como que eu vou surgir no meu Instagram falando sobre sexo,
falando sobre orgasmo, falando sobre tudo. E eu fiquei relutando, ó, muito tempo com isso. Aí eu falei, gente, eu quero mostrar o meu trabalho. Eu quero quantas pessoas daqui de Uberaba associar a palavra sexo pra, já Pensarem lembrar de mim. nele. Eu quero fazer essa ponte. Uhum. E isso já está acontecendo. E eu fico muito, 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 muito feliz com isso, né? Principalmente quando chega assim, ah, eu vi isso em tal lugar, te mandei, lembrei de você. Eu acho isso fantástico. Gente, só vou cortar a Neiliane para dizer o seguinte, eu falo demais, mas não é isso não. É que eu estou vendo aqui o pessoal que está entrando e quero dar um alô pro pessoal. Quando eu me aproximo, Neiliane, é porque eu estou só olhando o nome das pessoas que estão. Mas continue, minha linda. Tá. Aí eu fiz essa transição, fiquei muito insegura, o medo do julgamento, de como as pessoas iriam receber. Porque Uberaba é uma cidade pequena. Sim. Né? Enfim, no começo teve muita confusão. Muito direct, novo, né? chato, né? As pessoas interpretando por um lado pessoal, um assédio um pouco chato. Eu já cheguei a bloquear algumas pessoas porque tava demais, sabe? Sim, faz sentido. E agora, Kátia, eu fico muito feliz. Assim. Aí quando eu chego nas rodinhas de amigo, eu falo assim, o que você trabalha? Eu falo, eu sou psicóloga, trabalho com sexualidade feminina. Aí vai que tanta gente assim, que já quer conversar, já quer saber. Você é uma verdadeira profissional do sexo. Eu digo assim, as pessoas ficam chocadas de cara, né? Eu falo que eu sou uma genital influencer. Legal, muito bom. Uma genital influencer. Mas qual é a tua maior procura? Quer dizer, quais são os maiores problemas que você, como mulher, vê ao tratar de sexologia? Eu acho que é a interpretação, Kátia, de como, o que a gente fala e de como que a gente é vista. De achar que só porque você fala de sexo, você dá liberdade para as outras pessoas. Faz sentido. Faz sentido. Então, só porque eu falo, não quer dizer que eu estou dando essa abertura. Abertura, sim, claro. Né? Eu tô ali para passar conhecimento, eu tô ali para agregar. E não para vender o meu corpo, e não para estar marcando encontro. Claro, lógico. Né? Mas isso num país machista, Neiliane, e ainda mulher falando de sexo, muitas vezes eu sempre digo, porque vocês devem estar estranhando uma mulher falando de sexo, né? Mas eu provo porque eu sou a mais adequada para falar. Pela minha formação, pela minha experiência de 37 anos. Mas você quer saber? Num país machista, às vezes eu morro de rir, porque tem homens que mandam nudes para mim pelo direct. Teve um que mandou, ele deve ter fotografado o pênis de baixo para cima, ficou um pênis grande. Aí ele falou, olha, um pênis enorme. Aí ele falou assim, olha, doutora, acontece o seguinte, minha mulher diz que meu pênis é enorme, mas eu não acho tanto assim. Aí eu falei, nossa, cara, eu achei bem grande, mas eu te digo uma coisa. Ele mandou uma foto pelo meu direct. Aí eu falei, cara, eu achei bem grande. Eu, como ela, achei bem grande. Mas eu vou te dizer uma coisa, e é uma má notícia. Homem com pênis muito grande, a tendência é que fique impotente muito mais cedo. Sabe por quê? Porque o pênis é o único órgão que desafia a lei da gravidade e ele cai para cima. Mas para o pênis subir, ele precisa de muito sangue e muito oxigênio. E acontece que um pênis muito grande demora muito mais a fazer esse movimento, a ter mais sangue, mais oxigênio dentro do seu corpo cavernoso. Um pênis de tamanho normal ou até pequeno, ele funciona beleza, beleza. Mas cuidado, cara, você pode ficar impotente mais cedo. Aí ele parou. Ele levou um susto. Falar mais o quê? Então eu acho que tem um pouco dessa coisa, mesmo comigo, que assim, que eu digo que eu sou um pouco mais experiente que você, né? Sim, com certeza. Eu não estou falando de idade, porque, enfim, mas mesmo assim, tem as pessoas que, a grande maioria esmagadora,
né, das pessoas dos meus seguidores, são pessoas que levam o meu trabalho realmente muito a sério, que vêm para aprender, que eles se abrem ali. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu estou falando que eles se abrem, eu já vi que nós duas somos muito falantes. Mas assim, vem mais homem ou mais mulher para você? Como é que é essa tua experiência? Você fala na clínica ou Na clínica, no consultório, na parte de totalmente sexologia. Mulher. Totalmente mulher. Gente, que impressionante. Olha, antes da pandemia, eu atendi em torno de 42 pessoas. Uhum. Não todos voltados para a sexologia, né? Na Mas é bastante terapia no geral. Uhum. Eu acho que se eu tivesse 4 homens, era muito. Uhum. Que interessante, Neiriane. Você traz um dado que, assim, parece que a minha história é diferente da de todos os outros sexólogos, porque eu já estive com alguns sexólogos aqui, né? Eu estive com uma sexóloga que eu disse de Minas, mas na verdade ela é de Fortaleza, né? Também ela disse que a grande quantidade dela de pacientes são mulheres. Um sexólogo também do Nordeste, de João Pessoa, e um cara, por sinal, muito bom, e ele me disse que a maioria deles são mulheres. E eu tive uma coisa muito diferente aqui em São Paulo. Por exemplo, quando eu comecei a atender em sexologia, com as disfunções sexuais masculinas e femininas, eu tinha 80% de homens para 20% de mulher. E eu não entendia isso no início, né? Eu falava, mas que estranho, por que será? Mais tarde eu fui me responder isso, porque mais tarde eu fundei o setor de sexologia no SUS. Fundei e dirigi por 5 anos. E eu tinha grupos de homens e grupos de mulheres. E aí, junto com a minha equipe, eu fui ver o seguinte, cara, eu fui entender. É que nós vivemos num mundo machista. Nós vivemos num país mais machista ainda. Portanto, para o homem ter um problema sexual é tão sério, é tão terrível, que ele vai e procura. Já a mulher, ela aprendeu um negócio horroroso, que faz um mal danado para ela, mas ela faz muito. A mulher aprendeu a fingir. A mulher aprendeu a fingir um orgasmo, dá 2 gemidinhas ou 3, e aí depois eu recebo no meu consultório dizendo: ai, Kátia, sabe o que acontece? Sem gozo, não gozo, nunca gozei. Mas eu finjo. Hã? Minha equipe está dizendo que deu um probleminha. Você me vê bem? Pessoal, vocês me veem bem? Não, tá ruim. Tá ruim? Tá toda Mas o que tremida. será que está acontecendo? Não sei o que está, porque eu te vejo perfeitamente bem. E aí? Tá estranho? Tá. Nossa. Não sei o que possa acontecer, não sei o que fazer, na verdade. Tá ok? O Wi-Fi está super ok. E você vive assim desde o início, Neiriane? Ou você Não, só agora? Uns 30 segundinhos. Nossa, eu não sei o que possa ver. Minha equipe está aqui tentando solucionar. O sinal está um pouco baixo. Diz que o sinal está um pouco baixo. Mas vocês pelo menos me ouvem bem? Ouvindo, eu tô ok. Tá. Então, vamos então, enquanto eles resolvem aqui, a gente vai batendo papo e eu acho que logo, logo volta. Eu não sei por que isso está acontecendo. Mas, enfim, Neiriane, então eu tive uma experiência assim. A mulher aprendeu a fingir. Então, a mulher com 2, 3 gemidinhas dizia ter um orgasmo. E o homem não tinha como comprovar isso. Aliás, para o homem, quando a mulher gemia, ele se sentiu o máximo, todo poderoso, porque o homem ainda se sente responsável pelo orgasmo feminino. Né? E quando a mulher gozou, para ele é tão mais importante que a mulher goze, né, que ele se preocupa, os ejaculadores precoces se preocupam o tempo todo em satisfazer suas parceiras. Mas eu tive isso. Hoje, tantos anos depois, mais de 30 anos depois, a minha clientela é mais ou menos assim, 60% de homem, 40% de mulheres, 60, sabe? 55, 50, já mais para o meio a meio.
mas muitos anos depois, porque houve a Revolução Sexual, chegou ao Brasil Sim. na década de 60, a mulher também teve um empoderamento feminino, a mulher se insurgiu no mercado de trabalho, né? Muitas mulheres hoje em dia elas são arrimo de família, né? Muitas mulheres ganham mais do que os homens, assumem postos importantes, temos até presidentes mulheres. Infelizmente ainda são poucas, mas temos. Sim. Então isso fez com que as mulheres procurassem mais. Mas o que eu tenho percebido aqui nas minhas collabs é que a minha experiência é bem diferente da experiência dos outros sexólogos. Mas isso é E muito isso me chama bacana, atenção. Kátia. E olha, eu acho isso muito legal, porque a gente vê, assim, o meu olhar, né, é uma desconstrução de um patriarcado muito forte, Sim. né? Perfeito. E aí quando vê um homem buscando ajuda, porque o homem, eu falo, né? Ele precisa de ter sociedade fé falocêntrica. Hã? Uma sociedade falocêntrica. Falocêntrica precisa de ter o pênis maior, porque é o pênis maior que satisfaz. E aí, quando a gente vê esses homens buscando, eu acho isso muito legal. Eu fico muito satisfeita. É quando chega um homem lá, vamos supor, para eu atender. Eu acho isso muito bacana, porque para um homem falar já é difícil, porque homem não pode falar, homem não pode chorar, homem não tem sentimentos. E aí, quando vem trazendo essas questões, que sejam emocionais, de uma depressão, de uma ansiedade, ou de uma disfunção de um garoto de 20 anos, eu acho isso muito bacana. Eu acho que assim, eu acho também, eu acho muito importante. Assim, minha experiência nesses anos todos foi assim, eu tive em relação à sexualidade muito mais homens. Hoje em dia eu tenho praticamente igual. Mas você sabe, Miriane, eu não sei se tem a ver com a forma pela qual eu me relaciono com esses homens, porque os homens que vêm no meu consultório para falar de sexo ficam muito à vontade, né? Eu já digo de cara, bicho, eu sou um especialista. Então ou você se abre ou você não vai resolver o teu problema, que às vezes é fácil, né? Às vezes não precisa de muito. Eu não sei se comigo tem essa certa dificuldade, porque assim, às vezes vê que eu sou mais nova, às vezes quase da mesma idade, muitas vezes. Aí, às vezes, eu acho que tem esse travamento, sabe? Eu vejo muita gente, quando vai falar sobre isso, eu vou te falar, porque eu preciso te falar isso para alguém. É como se não pudesse estar falando, sabe, para uma mulher, não pudesse estar faz abrindo para sentido. uma mulher. E aí eu vejo que tem essa dificuldade, sabe? Eu fico pensando assim, que tem várias variáveis, né? Tem algumas variáveis que podem interferir. Talvez o fato de você ser mais jovem, o local, né, que você mora, o estado, a cidade e tal. Mas eu comecei muito novinha, entende? Eu comecei muito novinha. Eu comecei ali com uns 23 anos. Eu tinha 23 anos. E eu já trabalhava com sexologia, entende? Eu terminei a faculdade, já fiz uma formação e já fui me envolvendo com o mundo da sexologia. Aí, mais tarde, eu fui membro da Associação Brasileira de Sexologia, eu fazia parte do comitê científico e tal. Então, assim, eu acho que tem a coisa do local, eu acho que tem o fato da gente também ser mulher, e eu acho que essa coisa do local é muito importante. E também o modo como os homens funcionam em relação à sexualidade. Porque eu vi assim, Neriane, que se no meu consultório eu atendia pessoal de um nível socioeconômico cultural muito alto, lá no SUS eu atendia um pessoal que a gente chamava de paciente de urgência. Né? Por quê? Porque eles poderiam faltar à consulta porque não tinham dinheiro da condução. Então, mas o que era igual nessas duas categorias? O que era igual é o seguinte: se você tem na categoria A, eu tenho problema, cara, eu preciso ser o cara, ter o carro, ter o pau e funcionar. Então, vou tratar. Agora, na categoria bem mais baixa, eles são assim: você tem um problema, cara, então você vai tratar e pronto, acabou.
Então, tinha muitos homens, eu tinha grupos, você tem uma ideia, porque a procura era muito grande, né? E a entrega era muito, nós tínhamos uma disponibilidade que era muito menor em relação à população, e por isso eu atendia em grupo, e meus assistentes atendiam individual. Mas assim, eu lembro que era uma época que tinha uma novela que tinha um cara que vinha correndo, se ajoelhava e dizia, minha deusa. E quando eu chegava no SUS, era isso que acontecia. Esse cara vinha correndo, se ajoelhava nos meus pés e dizia, minha deusa, você vai me curar. Então, assim, eu tenho muitos homens, se você entrar no meu canal, tem muitos homens que mostram a cara mesmo, sabe? Eles não dão um enfoque para a ejaculação precoce que eles tinham. Eles contam disso, eles dão nome, sobrenome, profissão, etc., como foi o processo. Se for meu canal, tem depoimentos que me emocionam muito, porque a gente faz um trabalho a vida inteira, mas você procurando fazer o melhor, mas você não tem uma ideia tão clara, mas quando o seu paciente fala isso, é muito legal. E os homens comigo se abrem muito facilmente. Até mesmo, Neiliane, pelo direct no Instagram, sabe? Eu recebo direto homens dizendo, Kátia, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tenho ejaculação precoce, eu não consigo mais. No começo, Kátia, eu estava com muito receio, igual eu te falei, de fazer toda a transição, de conteúdo, de tudo. Mas no começo eu tive muito direct de elogios pelo conteúdo. Falando, nossa, muito bacana isso. Por homens. Mulheres foram muito poucos até hoje que me mandou falando sobre o conteúdo. É mais homem, nossa, isso é muito legal, porque a gente nunca, a gente não tem muita liberdade, eu já ouvi. Aí elas não, é porque eu mandei esse post aqui para a minha esposa, quando eu postei sobre os sex toys. Aí eu mandei para minha esposa, porque eu achei legal, acho legal inovar no casamento e tudo mais. Foi muito bacana, assim, a recepção dos homens, sabe? No início, teve esse feedback muito legal. Então, aí eu volto à questão que nós estávamos, que eu dizia que eu atendia muito mais homens. Talvez na internet, que você sempre abrange um Brasil inteiro, né? Até pessoas de fora do país, eu recebo muita gente de Angola falando comigo, sabe, de Portugal. Então aí eu acho que a minha hipótese começa a se confirmar, porque você recebe muito mais elogios masculinos do que femininos, né? Sim, interações, né? Muito. Bacana. É muito legal. E aí o público, aí eu vou lá naquela estatística, porque eu gosto muito de acompanhar. O público é 60-40. 60% mulher, 40% homem. É próximo. É próximo, é muito próximo. É muito legal. Quer dizer que a tua experiência na prática clínica é que é diferente. E aí que me fica a ideia. Talvez seja aquela coisa do local, da tradicional família mineira, essa coisa toda que talvez faz algum sentido para você, Miriane? Então, eu vejo que assim, aqui, estou falando aqui da minha cidade, assim, aqui em Uberaba é uma coisa muito engraçada, assim, é até difícil definir, mas é uma coisa assim muito, onde as pessoas não querem demonstrar ter problemas. Eles demonstram mais as aparências, mais tudo, né? Então, às vezes, isso pode dificultar um pouquinho a procura, ou mostrar uma certa fragilidade, né? E, igual eu te falei, aqui todo mundo sabe quem é todo mundo. É bom, tem pode isso falar, também. Né? Pode falar, assim. Então, às vezes, não tem a confiança no profissional. Mas eu vou chegar lá para a Neiliane, vou falar sobre isso. E se ela conhecer o fulano? E se ela conhecer o meu ex-namorado? E aí eu acho que tem essa certa insegurança, sabe? Faz sentido, sim. Faz bastante sentido. Em cidades pequenas, as pessoas... E é por isso que eu acho que... Eu estava te falando do curso de psicoterapia prática, que a construção, né,
do laço de confiança é fundamental. E eu dou nesse curso, eu digo a diferença entre contrato terapêutico e laço de confiança, porque é o laço de confiança que leva o seu paciente a permanecer no tratamento e a colaborar com ele. Né? Então, essa construção do laço de confiança, porque tem isso, eu dei supervisão muito para psicólogos. E psicólogos que vinham fazer especialização aqui em São Paulo, mas que eram de cidades menores, até daqui de São Paulo mesmo, né? E eles me diziam, Kátia, na minha cidade, assim, não é que todos conheçam exatamente todos, mas as pessoas todas são muito conhecidas. E Sim. aí elas ficam com medo de se expor, mesmo só fazer terapia. Porque as pessoas pensam ainda assim, quem faz terapia é alguém que tem muito problema. É quem é doido, eu ouço muito isso. Não, Gente. porque terapia só vai quem é doido. E aí, para você chegar e falar sobre sexo, ainda é muito, muito, muito grande. Eu gosto muito de contar uma história de uma seguidora minha que uma vez me contou, eu achei isso muito legal. Ela veio falar que ela ficou casada por 10 anos e nunca tinha tido orgasmo. Meu Deus. A história piora. Aí ela pegou e falou que nunca tinha tido orgasmo, que ela não sabia o que era orgasmo. Chegou a separou do marido. 4 anos após a separação, é que ela conseguiu ter uma relação sexual. E aí, ela pegou um homem, na época, totalmente inexperiente no assunto, quando se tratava de sexo. E aí, para ela, foi muito legal, porque ela pôde conduzir a relação em si. E aí, ela conseguiu chegar no orgasmo e tudo mais. E aí, ela falava assim, Miriam, como que eu fiquei tantos anos da minha vida sem saber o que é um orgasmo? Como que é sentir isso? Isso é muito legal. Isso é muito bom. E eu só pude descobrir a partir do momento... e a partir do momento em que eu me permiti a estar no controle, a assumir a responsabilidade. E aí ela depois fala assim, um dia eu estava na minha casa, ela já é mais velha, ela estava na minha casa, no meu apartamento que eu comprei, bebendo uma taça de vinho e me deu vontade de masturbar. E aí eu fiquei com muito medo, fiquei com vergonha, eu achava que eu estava fazendo uma coisa muito errada. Aí ela falou assim, gente, mas que bobeira, eu tô na minha casa, no meu apartamento, tem ninguém vendo, eu vou lá pro quarto. E aí que ela chega no quarto, Kátia, ela fala que antes dela começar a masturbação, ela fala assim, Deus, me perdoa, você sabe da minha índole, você sabe quem eu sou, o que eu vou fazer agora não tem nada a ver comigo. E olha só como é forte isso. Não, muito forte. É muito forte. Olha, quando chega um homem no meu consultório, eu pergunto, você se masturba? O homem geralmente faz, sim. Quando chega uma mulher e eu pergunto, você se masturba? Aí ela fala, masturbar? Quer dizer, eu falo, cara, se você é sozinha, não tem marido, não tem namorado, como é que você vai resolver? Aí ela fala, sim. Às vezes, Kátia, eu falo, que pena. Porque você deve se masturbar sempre, todos os dias, porque a mulher que não se masturba, né, é uma mulher que pode fazer um tumor hormonal. Porque se nós comemos, nós fazemos o número 2. Se nós bebemos, nós urinamos. E se nós produzimos hormônios sexuais, esses hormônios precisam ser expressos. E eles só vão sair de dentro da gente de 2 formas. Ou via masturbação, ou na relação com outra pessoa. E nem sempre você tem uma pessoa com quem você tem uma vida sexual. E mesmo quando você tem, nem sempre o seu parceiro está disponível. Então, o que acontece? Eu até criei um produto chamado Noite Romântica Turbo com os 4 P's. Esse é um produto que eu criei só para homens. E assim, é um produto que foi fruto desses anos todos de tratamento, né? De psicanálise, de sexologia. E com 4 P's. Que P's são esses? O primeiro P é o P de posições, onde eu ensino uma série de posições para o pessoal sair do papai e mamãe, inovar, etc. Posições que servem para pênis menores, para pênis maiores, que dá mais prazer à mulher, posições para engravidar. Aí vem o segundo P,
que é o de preliminares. Meu, como as mulheres reclamam muito para mim todos os dias, Neiriane, que os homens querem ir direto ao assunto. E aí eu ensino a esses homens fazer as melhores preliminares que as mulheres mais gostam. Aí tem um terceiro P, que é de penetração. Eu ensino várias técnicas de penetração, que a gente não ouve falar disso no mercado. Parece que penetrar é só colocar lá e acabou. Mas existem as técnicas para homens que têm pênis menor, para deixar a sua mulher mais satisfeita, para homens que têm pênis maior e as mulheres se queixam fazendo dispareunia. E o último P é o P de produtos, onde eu ensino, eu mostro os melhores produtos do mercado para que o casal brinque, sabe? Use na relação a dois, para que ele use com ela, para que ela use sozinha, para que ele use sozinho, para achar o ponto G feminino e o ponto G masculino. Então, assim, esse quebrando o código Noite Romântica de Sexo Turbo é só para os homens. E eu criei mais um, porque justamente para esse homem desavisado que você falou. O homem não sabia nada. Ele se chama Quebrando o Código Secreto das Mulheres. Aí esse produto, veja, apesar de ter esse nome, é só para homem. Primeiro, para o homem conhecer a genitália da mulher, saber tudo que ela tem lá embaixo. Onde está cada coisa, como tocar, como sentir, como fazê-la sentir. Né? Aí tem a vagina, quer dizer, o conhecimento da genitália. Aí tem o ponto G, encontrar o ponto G feminino. Conhecer o ciclo do tesão feminino, porque tem muito homem que deixa a mulher ainda mais frustrada, porque ele diz, você demora muito, você demora muito. Muitas vezes ele é quem ejacula rápido, mas ele quer se livrar da culpa e diz que ela demora. Aí o homem vai entender que a mulher normalmente demora mais que o homem, porque ela tem uma genitália toda interna, enquanto ele tem uma genitália externa. Então eu levo esse homem a conhecer tudo isso, né? E o ciclo do tesão feminino, como é que funciona até a mulher chegar ao orgasmo. Então são dois produtos que eu criei para homens, por causa dessa necessidade, dessa queixa que os homens trazem. E para as mulheres, eu sempre disse, querida, eu sempre ensinei muitas técnicas de masturbação e falei da importância da masturbação. Até do ponto, não só do ponto de vista hormonal, mas do ponto de vista emocional. Uma pessoa que chega ao orgasmo aumenta a autoestima, porque ela produz as substâncias da felicidade, os hormônios da felicidade, dopamina e outras. Então, elas, quando saem do meu consultório, eu tenho certeza que elas saem loucas para exercitar a masturbação com tranquilidade. Porque tem essa coisa de juntar com a religiosidade, né, Neiriane? Sim. E outra coisa, cara. Forte. Voltou? Ouviu? Não ouvi. Você pode repetir? Tá, então vamos lá. Tá. Você disse que você mostra a genitália feminina, né, para os homens, para o conhecimento. Muito legal. Mas eu vejo, Kátia, que poucas mulheres também conhecem a própria vulva. Opa! Perfeito. Inclusive, não sabem a diferença entre vulva e vagina. Sim, concordo plenamente. Acha que é tudo a mesma coisa. Muitas mulheres não sabem aonde está o próprio ponto G, aonde que está o próprio clítoris. Não sabem que e aí elas delegam essa tarefa para o homem. O homem que tem que achar. Não é o provedor? O homem não é o provedor. Né? Aí o homem que tem que achar. E aí eu falo, não, tá errado. É você que tem que estar no controle. É você que tem que falar como você gosta. Se você não sabe, ele muito menos. O homem é fácil dele chegar, porque ele desde muito novo, ele tá em contato com o seu pênis. A mulher não. A mulher a gente tem que sentar bonitinha, com a perna fechadinha. Igual a gente tem que guardar pro casamento. E aí... Tá, a imagem tá boa, normal, né? Tá voltando. Ai, que bom. E aí a mulher, ela sofre muito por isso, né? O homem é normal ele se tocar. Sim. É normal ele explorar o pênis. A mulher, se ela pegar um espelho e colocar na frente, poucas já fizeram isso. Eu tenho certeza.
Sim. A propósito, Neiane, eu sempre dou para as mulheres exercício, uma lição de casa, que é colocar o espelho e eu escrevo tudo que elas escrevo e desenho tudo que elas vão procurar e encontrar na live ainda. Inclusive, Cortou, o Kátia. toque duplo no clitóris. Oi? Cortou? Cortou, eu não E consegui. agora? Eu só vi até a lição de casa. Ah, tá. Então eu dou uma lição de casa. Me ouve agora, Neriane? Você me ouve bem agora? Ah, tá, beleza. Então eu dou um exercício de espelho. E eu escrevo tudo que ela vai encontrar e eu coloco uma foto do lado. Sabe? Para ela encontrar tudo. E ainda para ela conhecer a dupla face do clitóris, que se tocado levemente é muito prazeroso, mas se for tocado, que a gente diz que tem um toque que o homem faz que se chama DJ. Quem faz, isso dói. É o toque DJ, né? Então, eu coloco isso. E eu vou te contar uma história, a propósito, que aconteceu comigo lá no SUS, quando eu fundava o setor de sexologia. Chegou um casal recém-casado reclamando dizendo que ele não conseguiu penetrá-la. E ela falou, nossa, doutora, eu sempre soube que tirar a virgindade dói muito e doeu muito, eu não aguentei. Só que quem fazia parte da nossa equipe de sexologia lá no SUS, e era diretor da associação, era presidente da Associação Brasileira de Sexologia, era um ginecologista, e nós fazíamos um trabalho conjunto. Então ele colocou essa moça na mesa. Aí ele falou, Kátia, vem ver. Eu fui ver. O cara tinha tentado penetrar a uretra. Então, a mulher tem 2 buraquinhos. Um é a uretra, para o xixi, que é minúsculo, minúsculo. E o outro, né, é o introito vaginal. Então, isso que você estava colocando, Neiriane, faz todo sentido. Muitas mulheres, elas mesmas não conhecem a sua genitália. Por isso que eu sempre dou esse exercício. Eu falo, olha aqui, você está sozinha. E teve um episódio, nosso tempo está acabando, né? Teve um episódio no Big Brother, no último Big Brother, em uma prova de resistência, em que uma mulher de 25, formada, com instrução, não era gente sem instrução, que numa prova de resistência, ela colocou um OB para segurar o xixi. Meu Deus! Sério, essa eu não vi. Mas procura! Ela colocou aquela Gabi. Ela é cantora, totalmente instruída. Nossa, eu coloquei um OB porque eu não posso fazer xixi. Oh, tadinha. Isso é uma amostra do que a gente tem. Imagina nesse mundão, né? Imagina. Imagina quem não tem o conhecimento. Que é a maioria, Neiriane. Sim. Sim. É a maioria. Kátia, e eu te falo uma coisa. Eu não conhecia muita coisa antes de começar a estudar. Tantos detalhezinhos. Sim, são muitos detalhes. Tem muitos detalhes. Qualquer coisa, sempre se disse que a mulher precisa menos de sexo que o homem. Gente, isso é uma crendice. Né? Sexo, libido, é uma coisa de homem e de mulher. E tem mulheres que precisam dar demais, né? Então, isso é uma coisa de pessoas, né? Querida, eu quero te dizer o seguinte. Amei conversar com você. Ficaria conversando... eu também. Ficaria conversando com você assim o resto da vida, mas o tempo urge, o Instagram termina em 1 hora e eu gostaria de saber suas redes sociais, que você deixasse aqui uma mensagem para todos nós. Gente, eu sou do... Falar de sexo é muito mais uma questão de amor e de autoconhecimento do que qualquer outra coisa. É o amor próprio, é o encontro consigo mesma. Independente do que seja, o sexo eu acho que ele vem como uma coisa de acolhimento, uma coisa de sintonia muito grande. O sexo é um autoconhecimento e uma prova de amor muito grande. Não a genitalidade, tudo, né, que envolve. E eu acho isso muito importante. Quanto mais a gente fala, menos tabu é criado e mais conhecimento é gerado. Então a gente tem que falar muito, a gente tem que gozar muito, a gente tem que Quem goza se conhecer muito.
Yuri, tem uma série no Netflix que chama Desvendando o Sexo. É um documentário super legal. Opa! Sobre Respondido psicologia. aí. Esse que eu te falei é sobre sexo. Se você quiser depois me chamar no Instagram, eu te faço com mais calma. É porque o nosso tempo está Tem acabando. muitos. Tá mesmo. Tem um de psicanálise, Freud no País da Alma, que é lindo também. Mas tem Qual? muito de sexualidade. Freud no País da Alma. É muito legal. A série, não é? Sim, é muito lindo. Neiliane, eu, Oi. da minha parte, quero dizer o seguinte, querida, muito obrigada por ter participado aqui do Cátia Aragão Recebe. Foi um prazer recebê-la. Você é uma profissional moderna, jovem e tem muito sangue para dar. Acho que você fez uma coisa muito importante, que foi voltar para aquilo que você, se voltar a sua formação para aquilo que você gosta. Porque quando a gente faz um trabalho que faz o nosso coração bater, que faz a nossa alma cantar, certamente nós faremos esse trabalho bem. E eu espero poder contar com você novamente, porque eu tenho um outro e eu vou te convidar de novo. Pode convidar, adorei. Vamos ver. Gente, vamos responder algumas perguntas, se der tempo. Vamos ver se tem alguém perguntando. A hora que fechou, fechou. Vamos ver? Então, responde aí pro Yuri. Alguma série, algum filme aí de psicanálise? Tem muito, esse que eu falei, Freud no País da Alma, tem uma série brasileira maravilhosa, que se chama Psicoterapia, com Celto Mello, é muito, muito, muito boa. E muito. Tem a sessão terapia também, não é? Sessão de terapia, é essa mesma. É que é com Celto Mello, sessão de terapia que é com Celto Mello. E tem, você sabe que tem já umas 2 ou 3 séries. E tem a série americana, que é sessão de terapia também, que é muito, muito, muito boa. Então, Yuri, eu acho muito bacana o quanto a psicologia ela vem aumentado, né? Assim, muito, né? eu acho que ela aumenta. Ela amplia seus horizontes. Isso, queridos. O que eu sempre digo é o seguinte, que em todos os meus conteúdos, nas aulas, nos profissionais que eu convido para conversar, eu estou sempre procurando tocar o seu coração e a sua emoção. Obrigada por tudo. Eu sou Cátia Aragão e vou tocar você. Boa noite, queridas. Tchau, Cátia. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, querida. Beijo. Obrigada.